Balanço Esportivo está no ar. Não foi uma rodada inspiradora para os clubes paulistas. Santos não saiu do zero na estreia de Fábio Carille. Corinthians empatou fora de casa. Palmeiras perdeu de virada para o Flamengo. E o São Paulo volta a ser ameaçado pela zona do rebaixamento. Até o Bragantino perdeu para o Lanterninha. A Chapecoense venceu por 2-1. Como diz o Raul Gil, as equipes paulistas começaram com o pé esquerdo esse segundo turno do Brasileirão. Então, para comentar sobre os resultados, eu vou conversar com meu amigo radialista e comentarista esportivo, Evaldo Prado. Boa tarde. Rapaz, que rodada mais sem vergonha essa, hein? Com certeza. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, amigos do Balanço Geral, do Balanço Esportivo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é todo nosso. Vamos começar falando realmente, do Peixe. Alexandre. Peixe que empatou 0-0. Oi, pois não? Realmente uma rodada triste, né? Nossa, péssimo. Mas é o nosso futebol atual, infelizmente. Rapaz, vamos começar falando do Peixe, então, que a moral do torcedor tá lá embaixo. Eles estão, assim, tentando acreditar nessa renovação no comando técnico, mas começou em 0-0 contra o Bahia. E, pelo jeito, o Fábio Carille vai ter muito trabalho para arrumar o Santos, né, meu amigo? É muito cedo ainda, né, Alexandre? O Fábio Carille chegou agora e encontrou uma situação realmente complicada, né? O Santos, que já vem há muito tempo com problemas dentro e fora dos gramados. Falta mão de obra qualificada, na verdade, não somente no Santos, mas no futebol brasileiro e em geral, infelizmente, falta futebol arte. E o Santos não está sendo diferente, né? O Carille chegou, todo mundo esperava o Santos mais retrancado, o Carille tem a fama de jogar com o time lá atrás. O Bahia foi bem melhor no primeiro tempo, teve até chance de abrir o placar. E no segundo tempo, o Santos voltou melhor, voltou mais ativo, buscando gol, inclusive no finalzinho do jogo, buscando bastante ali a meta do goleiro do Bahia, mas não conseguiu abrir o placar e fechou aí com 0-0 e numa situação delicada, né? Porque o Santos vem atualmente na 13ª colocação com 23 pontos, está próximo ali da zona do rebaixamento, né? Porque a pontuação é muito próxima uma das outras, né? As equipes estão brigando ali de forma equilibrada, com o nível de futebol abaixo, né? Claro. E agora tem um tempo aí o Carille para trabalhar. Aliás, um tempo curto, né? Porque amanhã, terça-feira, o Santos já recebe a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Perdeu a primeira partida lá no Sul e agora recebe o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, um compromisso importante para o Peixe e um desafio para o Carille logo no começo do comando da equipe do Peixe, Alexandre. É jogo decisivo. Agora, na sua opinião, qual o setor que precisa ser mais trabalhado pelo técnico Fábio Carille? Qual tá pior no Santos? É a defesa, é o ataque? Defesa, meio-campo, ataque e as pontas. Ou seja... Não, mas falando sério, o meio-campo do Santos tem corrido bastante, tem armado bastante. Mas é aquela velha história que batemos sempre. Falta um camisa 9 de ofício que complemente, não falso 9, camisa 9. Falta um zagueiro camisa 3, xerifão, né? E um camisa 10 que distribui. Mas o meio-campo do Santos ainda dá para trabalhar. O problema é o sistema defensivo, principalmente, porque a gente fica dependendo muito do goleiro, dos milagres do goleiro São João Paulo, Alexandre. Mas a defesa, acredito que seja a parte mais crítica. Falta tudo pro Santos. E o vice-líder Palmeiras, hein? Perdeu uma partida de confronto direto com outro candidato ao título, que é o Flamengo. 3-1, jogo de alto nível, né? Mas o time de Renato Gaúcho mostrou ser superior. Fala sério. Quando eu falo do futebol arte, futebol brasileiro, o Flamengo é o que está chegando mais próximo, né? Quando eu vejo um Michael jogando, por exemplo, com jogadas individuais, eu lembro um pouquinho do futebol brasileiro ali da década de 70, 80, 90, porque hoje é mais o futebol de toque, o pessoal parece estar meio assustado com a bola, se livra rapidamente, não trabalha, não tem drible, tem um corte e o recuo é constante para o campo de defesa e torna o futebol, às vezes, até meio chato de você acompanhar, né? Porque não há o futebol arte realmente. Eu costumo dizer que o futebol arte está nos campinhos de terra, na várzea, aí mesmo, na areia da praia, né? Onde realmente se encontra o futebol arte ainda, porque no profissionalismo, entre aspas, não tem. O Wesley fez um golaço logo no começo, aos 4 minutos, jogada individual, isso que eu estou falando, que é o futebol arte, o futebol que nós gostamos de ver, né? O jogador vai para cima, aguerrido, e abriu o placar para a equipe do Palmeiras. Mas o Flamengo, como eu disse, vem jogando o futebol mais próximo do futebol brasileiro.
e conseguiu reverter o placar vencendo por 3-1 numa jogada do Michael, sensacional, cabeceio do Michael com a baixa estatura que ele tem, mas pegou quase lá no começo, no bico da área, um cabeceio forte realmente, indefensável para o goleiro do Palmeiras. Depois, o Pedro também com um complemento de cabeça, um golaço, difícil ver um cabeceador no futebol brasileiro hoje, hein? E o Pedro, bonita cabeceada, marcou o segundo gol e depois, volta a falar do futebol brasileiro, o Michael, jogada individual, foi para cima da marcação, fez o drible, bateu forte. Isso levanta torcedor. Marcou o terceiro gol e sacramentando a vitória do Flamengo 3-1. E o Flamengo com um time misto, né? Sem suas principais peças, conseguiu aí mostrar uma força surpreendente diante do Palmeiras nesse confronto direto. Agora o Corinthians saiu na frente, mas tomou empate do Atlético Goianiense. O que faltou para o Timão, Evaldo? Olha, faltou futebol, né, Alexandre? Porque, mas falando sério, o Corinthians, faltou aquela armação de jogada, principalmente do Juliano, a gente esperava um pouquinho mais, que é um bom jogador, tanto na armação, na qualidade de passe, né? Então faltou bastante. A ausência do Jô também, eu sempre friso isso, camisa 9 de ofício, o Roger Guedes ali fazendo a frente, mas voltando bastante para o meio, né? Perdeu um gol, um cabeceio para fora, o Corinthians poderia ter marcado um gol logo no primeiro tempo. E marcou o seu gol e no finalzinho sofreu um empate, né? Um gol, entre aspas, também polêmico, né? O Silvinho não concordou com essa marcação do gol, foi confirmado pelo árbitro de vídeo, que orientou o árbitro em campo a validar, e com isso o Atlético Goianiense conseguiu empatar no finalzinho da partida. Mas foi um jogo morno, na verdade, faltou mais audácia, né? Mais objetivo para a equipe do Corinthians chegar até o gol, e eu acredito também muito devido aos desfalques. E ainda quase teve uma virada do Atlético Goianiense. O Cássio fez uma defesa brilhante ali no finzinho da partida e o Corinthians saiu com esse empate fora de casa. E o São Paulo, hein, meu amigo, com essa péssima mania do técnico Hernan Crespo de poupar jogadores pensando na Copa do Brasil. Perdeu agora por 2-1 contra o Fluminense e ainda é assombrado pelo fantasma do rebaixamento. Então, mais uma para a conta do Crespo, né? Inadmissível, depois de 2 semanas quase com o time parado, ele querer poupar jogador num jogo tão importante como esse? Alexandre, vamos acreditar esse resultado para o Crespo, mas é uma mania que virou geral, né? Porque esse negócio de poupar jogadores, eu sou contra, porque você tem que estar, a cada jogo, é como se fosse um título, principalmente Campeonato Brasileiro, onde São Paulo está acima, uma posição acima da zona de rebaixamento. Não está bem no Campeonato Brasileiro. Então, esse negócio de poupar jogador, o Benítez, o próprio Rigoni, depois colocou o Vitor Bueno, mas não está legal, não. Sofreu o gol do Nino, né, numa cobrança de escanteio, e depois o Luciano chegou a marcar o gol, mas não foi validado, 2 gols inclusive, um deles o Reinaldo chegou a cruzar, mas a bola já estava fora, quando houve o cabeceio, o bonito cabeceio do Luciano, não validou o gol, e num pênalti sofrido pelo próprio Luciano, o Reinaldo veio empatar. Depois de uma jogada sensacional, o Fred, durante o jogo, teve aquela batalha, né, entre Fred e Miranda. Foi até bacana, né? Um grande zagueiro contra um goleador. Mas no que deixou o Fred livre, ele conseguiu escapar. Ele deu um passe espetacular para o Luiz Henrique. Lá, uma a gente tá vendo. Bola. E o garotinho rápido, mais jovem, saiu que nem disparado e não perdeu a oportunidade, marcando o segundo gol para a equipe do Fluminense no Maracanã, Alexandre. Agora o São Paulo tem um compromisso, né? Poupou jogadores, justamente porque na quarta-feira recebe a equipe de Fortaleza pela Copa do Brasil. Mas não concordo em poupar jogadores assim, não. Não, o que é isso? Agora tá aí ameaçado pelo rebaixamento, depois é eliminado da Copa do Brasil, aí fica preocupado, se desesperando para conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro. Tem que levar as 2 competições a sério. O Crespo tá com a cabeça na lua, ele tá achando que é o Flamengo, que tem 3 times praticamente, um elenco assim, robusto. São Paulo não tá com essa moral, não. Então, Crespo, puxada de orelha aqui de torcedor São Paulino pra ti. Acorda, rapaz, abre o olho. E o pior não é isso. O que meu amigo Alexandre vai falar para os amigos, né? É verdade. Agora, no campeonato feminino, tem algum destaque para você trazer pra gente aqui? O destaque feminino, Palmeiras e Corinthians, né, decidindo aí. Foi final, na verdade, um grande jogo. O destaque do futebol feminino, eu deixo um resumo aqui sobre a qualidade
da mão de obra, né? Da espontaneidade e da raça do futebol feminino, que vale a pena acompanhar. Ainda você vê o futebol ali arte, porque tem muita ousadia das atletas do futebol feminino. É realmente um grande jogo. Palmeiras e Corinthians, vale a pena acompanhar esta grande decisão e estaremos aqui para trazer mais notícias, se Deus quiser. Maravilha, meu amigo Evaldo Prado, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Balanço Geral Litoral. Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o seu trabalho e estaremos acompanhando. Tomara que as próximas rodadas sejam melhores para os grandes de São Paulo. Tamo junto. Evaldo Prado, muito obrigado, Alexandre. Quebrando tudo aqui no nosso Balanço.